Meus caros amigos e irmãos, a minha saudação de paz. Desejo a você um domingo abençoado. Nós lemos então no Evangelho de hoje, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 24. Abra sua Bíblia. Aliás, curta as nossas plataformas digitais, curta, compartilhe, se inscreva, ative as notificações, seja ativo nas redes sociais da nossa diocese e você estará nos ajudando a evangelizar. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Meus caros amigos, alguns pontos importantes desse Evangelho, do 12º domingo do tempo comum. Voltamos ao tempo comum, que não significa um tempo sem importância, mas significa o tempo litúrgico no qual não celebramos nenhum aspecto particular da nossa fé. O primeiro ponto é que Jesus está em oração. Esse é um ponto importante no Evangelho de Lucas. Nós encontramos Jesus diversas vezes e em momentos chaves em oração. A oração precede aqueles momentos decisivos da vida de Jesus, para lembrar que na vida do discípulo também, na nossa vida de cristãos, seguidores de Jesus, a oração deve preceder os momentos importantes. Momento de decisão, momento de provação, momento de celebração, nunca pode faltar a oração e a intimidade com Deus. O segundo ponto importante é Jesus então indagando aos discípulos a respeito da sua identidade. Quem diz o povo que eu sou? Primeiramente, ele quer saber a opinião do povo, o que o povo afinal pensava a respeito dele. E as opiniões eram todas muito diversificadas. Alguns diziam que ele era Elias, outros João Batista ou um dos profetas. Os rabinos de Israel acreditavam que antes do Messias chegar, o profeta Elias voltaria. Ele que fora arrebatado numa carruagem de fogo, eles acreditavam que ele voltaria antes da vinda do Messias, a vinda definitiva. Por isso alguns pensavam que Jesus então seria Elias. Mas na verdade, todas as respostas são insuficientes, são precárias e não dão conta da verdadeira identidade de Jesus, de quem é Jesus, não revelam a sua identidade verdadeira. E é na boca então de Pedro, vejam que importante, o príncipe dos apóstolos, o primeiro no colégio apostólico, que nós encontramos a resposta adequada. Jesus então pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E é na boca então de Pedro que nós encontramos a resposta adequada e definitiva: o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Messias, aquele que foi marcado, separado por Deus para uma missão especial, aquele que foi prometido no Antigo Testamento e que era esperado com grande expectativa. É na boca de Pedro, que fala em nome da igreja, que fala em nome do colégio apostólico, que nós encontramos a verdadeira identidade de Jesus de Nazaré.
Mas Jesus então os proíbe de revelar a sua identidade, o que nós chamamos de segredo messiânico. Muita gente não entende por que Jesus proíbe os seus discípulos de divulgar a sua identidade. Porque Jesus não queria se transformar numa espécie de superstar. Como muita gente hoje que anda atrás da fama, do poder, de estar em evidência, de fazer sucesso, de ter seguidores na internet, de ter uma vida de badalação, Jesus não queria isso. Jesus queria que as pessoas o seguissem de modo consciente e fossem capazes, inclusive, de abraçar a cruz, de segui-lo plenamente e não andar atrás dele por causa da sua fama ou por causa dos milagres que ele realizava. Jesus não era nenhum superstar, não estava preocupado em ter fama, em receber aplausos, não estava andando atrás de holofotes. Ele queria anunciar o reino de seu Pai, que é justiça, paz e fraternidade. E queria que as pessoas o seguissem, não por causa da sua badalação ou da sua fama, mas por causa da sua proposta, do seu projeto, que passa necessariamente pela experiência da cruz. Por isso ele termina anunciando a sua morte. O Filho do Homem deve ser rejeitado, deve sofrer muito, deve morrer e ressuscitar. E termina convidando também aqueles que se dispõem a segui-lo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Convidando aqueles que se sentem então atraídos pela sua mensagem a assumir a dimensão da cruz. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, esse Evangelho serve para mim e para você. Deus não tira as cruzes da nossa vida. Não se iluda. Quando nós vemos alguém por aí oferecer facilidades, uma religião água com açúcar, um Cristo sem cruz, que é um Cristo mutilado, desconfiem desse Evangelho. O apóstolo Paulo dizia: nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. Cristo sem cruz não é Cristo, é um ídolo, é um Cristo mutilado. Pois se Ele mesmo passou pela experiência da cruz, como é que nós também não passaríamos? Ele também nos convida a abraçar a cruz, a abraçá-la e a carregá-la com amor. Não peçamos a Ele uma vida sem cruz, que Ele não nos dará. A cruz faz parte da nossa vida cristã, é uma dimensão importante, mas a cruz também é caminho para a redenção, para a vitória, é caminho também para ressuscitarmos com Ele. E a cruz também é fator de amadurecimento na nossa vida. E nós aprendemos também com as cruzes e as dificuldades que a vida nos oferece. Que nós saibamos carregar nossas cruzes, as cruzes de nossas responsabilidades, com amor, para que ela se torne mais leve e para que ela seja caminho para a glória e para a ressurreição. Deixo a você o meu abraço fraterno, desejando a você e aos seus uma semana muito abençoada. E não deixe de santificar o seu domingo, participando da missa da Santa Eucaristia. Um forte abraço a todos.